Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu quero ler com vocês hoje os versículos 31 a 34. Ontem tivemos aqui um devocional muito abençoado sobre Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu tenho certeza que se você esteve aqui ontem, você foi muito abençoado, muito abençoada. Mas se você ainda não assistiu o devocional de ontem, fica tudo salvo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever no nosso canal e estar conosco diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículos 31 em diante, diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só, gente, todos os dias eu recebo não são vários pedidos de aconselhamento ou oração. Normalmente as pessoas pedem oração e da oração a gente vai para o aconselhamento. Mas acontece também de surgir um aconselhamento e depois a gente ir para a oração. Isso, para a glória de Deus, e considero uma grande responsabilidade, um rico privilégio que hoje repousa sobre minha vida, isso tem sido uma rotina para mim praticamente por toda a vida. Todos os dias, sem falta, eu recebo pedidos de aconselhamento e pedidos de oração. Engraçado que antes de fazer o devocional aqui, eu tentei lembrar se teve algum dia que eu não recebi um pedido de aconselhamento e um pedido de oração. Não me lembrei de nenhum dia, mas eu me lembro que teve um dia que o WhatsApp caiu. Pode ser que nesse dia eu não recebi nenhum pedido de oração e nenhum pedido de aconselhamento. E por que eu falo isso? Para tentar te mostrar que existe um certo padrão que se repete na maioria das pessoas e que é muito comum ocorrer pelo menos uma vez na sua vida. Para algumas pessoas isso ocorre por toda a vida, infelizmente. O que é, Tiago? É sentir-se esmagado pelo sentimento de culpa. E hoje eu quero falar com você, baseado em Romanos 8, 31 a 34, sobre como lidar com a culpa. A culpa é um sentimento humano, por assim dizer. Todo ser humano ele já sentiu culpa pelo menos uma vez na vida. E o que é o sentimento de culpa, basicamente? É sentir-se merecedor de uma punição por algo que você fez de errado ou por algo que ocorreu na vida. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, um acontecimento ocorreu e você se sente culpado por aquilo. Esse sentimento pode encontrar uma razão justa, ou seja, por exemplo, você comete um erro grave e é natural que você se sinta culpado. Na verdade, é até saudável que naquele momento você sinta uma determinada carga de culpa, porque você está reconhecendo que cometeu um erro grave. Mas pode ocorrer também que essa culpa não tenha uma base sólida, não tenha uma base justa. Vamos para um exemplo? Se você pega ali uma criança que não tem tanta proteção emocional, tanta barreira, de raciocínio para poder identificar aquilo, e você começa a culpar aquela criança por algo que ela não tem culpa, mesmo que aquela culpa não seja justa, a criança vai carregar no coração dela. Eu lembro de conversar com uma pessoa e essa pessoa me dizer que desde a infância até a vida adulta, muitos e muitos anos, a pessoa carregava um sentimento de que havia sido responsável pela destruição do casamento dos pais. Porque sempre que os pais brigavam, uma hora ou outra a briga descambava para culpar essa criança. Então é claro que uma criança, um recém-nascido, um infante, ele não tem culpa alguma pelo fim do casamento de ninguém. A responsabilidade recai sobre os dois adultos que não souberam conviver ali. Ou também podem ter se divorciado por outra questão. Mas a criança, ela ouvindo aquilo, num ambiente
de violência familiar, de abuso, de questões emocionais mal resolvidas, ela vai crescendo com aquilo no coração. E mesmo que aquela culpa não tenha uma base justa, ela está ali, está morando ali dentro do coração e está fazendo efeito na vida dessa criança, que uma hora vai ser pré-adolescente, um adulto, e pode passar toda uma vida carregando uma culpa. Observe, eu dei apenas um exemplo. Eu poderia tranquilamente aqui passar o dia inteiro contando diversos exemplos de sentimentos de culpa que nós carregamos sem ser um sentimento justo, ou seja, nós carregamos ele sem necessidade. Mas entrou no nosso coração, está ali, e agora o que fazer? Romanos 8, 31 ao 34, o apóstolo Paulo, gente, ele traz algumas perguntas que são chamadas de perguntas retóricas. Já ouviu falar nesse termo, perguntas retóricas? Pergunta retórica é o seguinte, é quando a pessoa pergunta já sabendo a resposta. Não é que seja uma pegadinha, é uma pergunta que é, digamos, óbvia, por assim dizer, né? É como se fosse, por exemplo, um argentino tirar onda com a cara de um brasileiro dizendo assim, nós somos os atuais campeões mundiais. Aí o brasileiro diz assim, ó, e quem é que tem 5 títulos? É claro que no contexto da conversa, tanto o brasileiro quanto o argentino sabe que a única seleção no momento que tem 5 títulos mundiais é o Brasil. Entendeu o que é uma pergunta retórica? Então, o apóstolo Paulo faz algumas perguntas retóricas aqui. Ele começa dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E tem um pequeno detalhe nessa pergunta aqui que muitas pessoas não conseguem compreender. Às vezes, eu já vi várias pessoas lerem da seguinte forma, se Deus é por nós, quem será contra nós? No sentido de indefinição. Na verdade, o Deus ser por nós significa Deus vence por nós. Entende? É como se dissesse assim, ó, se Deus luta e vence por nós, quem é que vai nos vencer? É como se você dissesse, eu tenho um Deus que é superior a qualquer inimigo. Então ninguém será contra nós, ninguém vencerá contra nós, entende? Ninguém prevalecerá contra nós. Esse é o sentido dessa palavra. Então você precisa ler isso aqui. E olha, muitas vezes a gente passa o olho pelo texto, mas não deixa o coração nele. E o que faz diferença não é você passar o olho no texto, o que faz diferença é você deixar o teu coração ali, trazer essa palavra para dentro de você. E muitas vezes nós precisamos lembrar isso para o nosso coração, pregar para as nossas emoções, pregar para os nossos sentimentos. Se Deus está com a gente, quem é que vai prevalecer contra a gente? E a segunda pergunta que o apóstolo Paulo fala é o seguinte, se ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Tiago, o que é que essa pergunta quer dizer? O apóstolo Paulo fala o seguinte, Deus, ele foi capaz de entregar o próprio filho dele. A coisa mais valiosa que existe para um pai é o quê? É o filho. Deus entregou o que ele tinha de mais valioso. Então por que depois de Deus ter entregado o que ele tinha de mais valioso, qual a sua dúvida de que Deus não vai te suprir em tua necessidade? Entende? Para Deus te dar uma coisa material, uma coisa temporária, uma coisa desta até, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Nós servimos a um Deus, gente, que ele é criador de todo o universo. Ele é o nosso criador. Ele é aquele que existia, aquele que era, na verdade, antes de qualquer coisa existir. Deus não tem fim e Deus não tem início. Quem tem início somos nós. Nós servimos a esse Deus que já entregou tudo por nós. Então, por que duvidar do amor de um Deus que já deu o seu máximo por nós? Não tem nada mais do que entregar o seu próprio filho para morrer numa cruz, do que Deus possa fazer. Então, se Deus já fez o máximo por você, por que você acha que ele não vai fazer o mínimo? Entende? E sempre quando o meu coração se encontra aflito, eu faço o seguinte exercício. Eu vou te ensinar isso aqui, você vai levar isso aqui pro resto da sua vida. Sempre que o seu coração se sentir aflito, numa circunstância da vida, numa incerteza da vida, e aí o medo tenta roubar o teu coração, você vai fazer o exercício que o profeta Jeremias nos ensina lá em Lamentações. O livro Lamentações de Jeremias, ele diz assim, ó, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então você vai relembrar tudo o que Deus já fez por você. E é por isso que é importante você anotar, tomar nota de coisas que Deus fez que marcou sua vida, que marcou sua história. Muitas vezes a nossa memória esquece de coisas importantes.
Eu já contei certa vez aqui no devocional e faço questão de relembrar que certa vez eu estava dando uma limpa no armário no meu guarda-roupa, na verdade, o armário do quarto. E aí eu encontrei, certa vez nessa limpa que eu estava dando, encontrei um caderno de oração bem antigo, de vários anos atrás. E aí comecei a folhear o caderno, ver algumas anotações que eu tinha feito ali há vários anos atrás e comecei a ter uma recordação boa ali, né? Um sentimento bom. Falei, olha, tanta coisa que eu orei, as metas que eu tinha, aquilo que eu projetei. E comecei a perceber que várias daquelas coisas que eu tinha escrito no meu caderno eram pedidos de oração que Deus já havia cumprido. Então, quando eu comecei a olhar aqueles pedidos de oração e ver que Deus tinha cumprido cada um deles, na maioria das vezes Deus tinha me dado mais do que o que eu tinha pedido. Então, quando eu comecei a ler aquilo, meu coração se encheu de esperança, se encheu de fé, se encheu de confiança em Deus. Então, toda vez que você, sempre que você puder, anote o que Deus fez na sua vida e, se for necessário, releia para relembrar. Ah, Tiago, não tenho nada para reler, para relembrar. Meu irmão, minha irmã, você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, você tem a história de tantas pessoas registradas na Bíblia, de tantas pessoas ao seu redor que podem testemunhar o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Então, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Entende? Deus já deu o máximo dele. Então, o mínimo é o mínimo. O mínimo, você não precisa ficar aflito. Deus vai te garantir. Aquele que começou a boa obra há de terminar. E aí o versículo 33 fala assim, ó: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Esse é o ponto central do nosso devocional de hoje. Como é que eu posso lidar com a culpa? Primeiro, você precisa, se a culpa é uma culpa justa, tá bom, Tiago? Eu errei de fato, o erro foi meu, cometi um erro, e eu tô com esse sentimento aqui, o que eu faço? Você tem que confessar e abandonar o seu pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, se você é um mentiroso, você confessa o teu pecado e para de mentir. Se você é um ladrão, você confessa o teu pecado e para de roubar. Entende? E essa conversão, que é uma mudança de direção na vida, já vai livrar automaticamente o teu coração da culpa. Isso é automático. Você confessou e deixou, rapidamente o teu coração vai se ver livre da culpa. Agora, essa culpa que é injusta, por assim dizer, essa culpa que você não consegue se livrar, isso aqui muitas vezes vai te desafiar a ter um nível maior de fé. Sabe por quê? Vou te fazer uma pergunta agora que vai mudar a tua perspectiva. Se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Já parou para pensar nisso? Se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Quando Deus te perdoa e você não se perdoa, você está dizendo o seguinte: eu tenho uma justiça maior do que a de Deus. Entende? No judiciário brasileiro, por exemplo, existem normalmente 2, às vezes até 3, 4 instâncias, né? E como é que eu posso explicar aqui para quem não tem intimidade com o judiciário? Digamos que você entra com um processo, uma ação, né? Processou ali, sei lá, uma empresa. Quando você processou essa empresa, digamos que você perdeu a batalha jurídica. Teve uma sentença ali desfavorável. O que é que você pode fazer? Você pode recorrer. E aí você vai subir a instância, né? Você vai para uma segunda instância, vai recorrer para tentar uma revisão daquela sentença. Vai tentar explicar de modo bem simples para o juiz, para o desembargador, enfim, para o ministro, né? Você vai tentar explicar, olha, essa decisão jurídica que saiu contrária à minha vontade, contrária à minha pessoa, ela é injusta por causa disso e disso e disso e disso. Eu quero uma revisão. E aí a decisão do tribunal superior, ela vale mais do que a decisão do tribunal inferior. Entende? Por quê? Porque ela é uma justiça, entre aspas, uma justiça maior. Então, por exemplo, no Brasil, você pode ter uma decisão de primeira instância que sobe, um juiz de primeira instância que sobe para o tribunal, como por assim dizer, né? O pessoal fala assim, subiu para o tribunal, vai para um desembargador julgar. Aí o desembargador julga desfavorável, você pode subir lá para o STJ. Tem ações que você pode ir para o STF. O STF é o teto máximo do judiciário brasileiro. Então, você vai subindo as instâncias e quanto maior a instância, mais autoridade ela tem. Então, se o STF decidir, não adianta desembargador, não adianta ministro do STJ, não adianta juiz de direito, não adianta. Por quê? Porque o STF está muito acima. Então, traz isso agora para o mundo espiritual, tá bom? Se Deus perdoou você e disse que você não é culpado,
como é que você permanece se culpando? Quando você permanece sem se perdoar, mesmo depois de Deus ter te perdoado, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo, Deus, eu tenho uma justiça maior do que a sua. É como se você dissesse para Deus, Deus, a minha opinião importa mais do que a sua. Olha que loucura isso. Já pensou Deus falar assim, Tiago, eu te perdoo. Eu falo, não, Deus, a minha opinião importa mais do que a sua. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. E no fundo, isso revela um pouco de falta de fé da nossa parte. Sabe por quê? Porque quando nós não nos perdoamos, é como se estivéssemos falando assim, ó, o meu pecado, o meu erro é maior do que o que a mão de Deus pode consertar. O meu problema, ele é maior do que a capacidade de Deus de dar jeito nisso. Só que Deus, ele tem uma capacidade que nós não temos, que nenhuma pessoa tem. Deus, ele consegue não só ressignificar o passado, mas Deus consegue ignorar o teu passado. A Bíblia usa algumas expressões para Deus que são formas poéticas, gente, de tentar humanizar Deus, para ajudar a gente a entender o que Deus faz, o que Deus é. Então é como se, a Bíblia fala, por exemplo, que Deus não se lembra dos nossos pecados. Como assim Deus não se lembra, Tiago? Se ele sabe de todas as coisas. É claro que Deus sabe o que eu cometi ontem, semana passada, mês passado, ano passado, há 30 anos atrás, 50, 100 anos atrás. Deus sabe de tudo. Mas quando a Bíblia fala assim, ele não se lembra, significa o seguinte, ele ignorou. Ele tirou da frente dele. Ele apagou, ele te deu uma nova história. É como se Deus pegasse o livro da sua vida e falasse o seguinte, os erros do capítulo passado não valem mais. Eu agora estou escrevendo uma nova história para você. Entende? Então o apóstolo Paulo está lembrando justamente isso para nós aqui. Versículo 34, para a gente fechar. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há problema que Jesus não possa resolver. Não há quebrança que Jesus não possa consertar. Não há erro que Jesus não possa perdoar. E eu ministro para o teu coração hoje. Se Jesus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Entende? Talvez, de fato, você não tenha e nunca terá forças para se perdoar. Mas Jesus te perdoou. E na força deste que te perdoou, você pode se sentir e ser, de fato, alguém perdoado e perdoada por Jesus, que vai caminhar a partir de hoje, não mais com esse peso nas costas, não mais com esse peso na consciência, mas agora com um jugo leve, com um fardo suave, que é aquele que Jesus repousa sobre nós. Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos para nós fecharmos esse devocional. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por essa ministração. E eu te peço que o Senhor derrame cura, derrame perdão e derrame consciência de perdão sobre a vida de todos os que estão aqui nos assistindo nesse momento. Essa é minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like no vídeo. O seu like é muito importante para a nossa transmissão chegar para outras pessoas. Antes de sair dessa transmissão, comenta aqui embaixo qual foi a parte que Deus mais falou contigo nesse devocional. O que é que Deus ministrou no teu coração? Teu comentário é muito importante. No devocional de ontem, e vou repetir no de hoje também, vou deixar fixado tanto nos comentários quanto no chat o nosso grupo de envios dos devocionais no WhatsApp. Eu costumava, né, até semana passada, enviar o link do WhatsApp por lista de transmissão, o link dos devocionais por lista de transmissão, mas agora estamos unificando tudo num grupo específico do WhatsApp. O grupo fica fechado, não vai encher sua caixa de WhatsApp, é apenas para você receber o link na palma da mão e isso te ajudar a manter também a constância aqui nos devocionais, tá bom? Link no primeiro comentário fixado ou também no chat, vou deixar fixado também. Gente, Deus abençoe muito vocês. Tamo junto de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.